Dar um aplauso ao Senhor pela vida do Mateus Rubim. Venha, Rubim. Ele vai ministrar a palavra do Senhor agora de manhã aqui e de noite lá em Guapi, não é isso? Amém. Glória a Deus. Pode ficar à vontade. Quer passar agora? Não, não é avisar. Alô? Bom dia, igreja, tudo bem? Bom dia. Confessar que eu estou um pouquinho não, estou muito nervoso. Ah, verdade. Eu esqueci, dessa vez eu esqueci. E quando o pastor Jason me convidou, eu falei, meu Deus, que missão! Mas vai ser bênção da mesma maneira, porque quem fala é o Espírito Santo de Deus, não sou eu. Então, eu quero começar realmente orando para que Deus possa me usar e tocar nos nossos corações para que essa mensagem venha penetrar, e fazer realmente uma mudança. Senhor, obrigado, Pai, por essa oportunidade. Eu oro agora, meu Pai, para que o Senhor possa usar a minha boca, Jesus, a minha mente, Jesus, para comunicar aquilo que está no seu coração. Eu oro também, Pai, para que o Senhor venha preparar os corações, meu Pai, desta manhã, em nome de Jesus, operando, Jesus, preparando o solo, Jesus, para que essa palavra, Jesus, venha realmente penetrar e mudar, meu Pai, a perspectiva, o foco, meu Pai, e a mente, o coração, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje é um domingo muito especial, que a gente está falando a respeito de forçados a fugir. E quando eu descobri esse tema tocou muito no meu coração, porque é uma realidade de muitos, mas não é a nossa realidade. E o tempo que eu estive lá nos Estados Unidos, não foram tantos anos assim, mas o pouco tempo eu aproveitei para conhecer pessoas e realmente estar em contato com outras culturas. E uma vez eu tive o privilégio de conhecer um irmão que eu sempre achei que ele tinha aquele nome, mas na verdade esse não era o nome dele. Ele tinha um nome escondido, no qual ele não confessava e também não importava muito, porque agora ele estava em Cristo. Ele era chinês. E o nome dele era Daniel. E eu sabia que a China ela tinha esses problemas, tem igreja, mas só pode pregar algumas palavras selecionadas na igreja da China. É aquela coisa, está aberto, mas não tem a palavra realmente para repreender, edificar, e colocar no caminho. E aí eu perguntei a ele, como é que você foi cristão e como é que você atuou em ser cristão naquele lugar, E aí ele falou que a primeira coisa que aconteceu com ele foi a troca de nome. Ele era um outro nome, quando ele conheceu Jesus, por meio do pastor lá, ele foi batizado, ele teve que mudar o nome para poder sair do país. E a partir daquele momento ele era chamado Daniel. E ele nunca mais pronunciou o nome dele que era antes. E aquilo ali foi realmente impactante no meu coração, porque ele mudou o nome, e não somente o nome, ele mudou totalmente a conduta de vida, ele mudou totalmente a perspectiva, o foco, a posição do coração dele, para que ele pudesse seguir algo maior, um propósito maior. Largou a pátria dele, largou o país dele, para que ele pudesse seguir a Jesus. E isso realmente já começa a me desafiar. O quanto eu estou disposto a seguir Jesus, o quanto eu estou disposto a sair da minha zona de conforto, muitas vezes, para poder pregar o Evangelho, para poder viver o Evangelho. E isso é algo que eu já quero preparar nossos corações. E antes também de mergulhar dentro da palavra, eu quero encorajar a todos nós estarmos com expectativas para o dia de hoje. Não somente para o dia de hoje. Para quarta-feira, para domingo que vem. Toda vez que a gente senta aqui é uma oportunidade do Espírito Santo fazer algo surpreendente. E eu vou te falar, Deus não precisa de grandes eventos para mudar o coração, para mudar sua trajetória e para gerar um chamado no seu coração. Deus usa momentos comuns, ordinários das nossas vidas. Às vezes você está na padaria, alguém entrega uma palavra para você e caramba, era essa palavra que eu estava esperando por tanto tempo, para poder realmente fazer algo na sua vida. E isso tem roubado de nós a bênção daquilo que o Senhor quer nos entregar, porque às vezes Deus está falando com a gente constantemente, diariamente, toda hora, todo momento, e a gente está esperando um anjo descer do céu, e Ele já falou. Deus às vezes está falando com a gente por meio de coisas bobas, Por exemplo, aqui na igreja, um irmão ele me deu uma dica, eu estou fazendo um concurso e o irmão me deu uma dica, e eu senti o Senhor falando ali comigo, e eu tenho confiado, Ele falou assim, Mateus, no momento de quando todo mundo está indo para esse lado, vai para outro lado. E aquilo ali falou comigo. Nos momentos normais das nossas vidas, comuns, às vezes está no bebedouro, você conversa com o irmão, como é que você está? E não sei o quê. Deus está falando. Então não restrinja a voz do Espírito Santo, não restrinja aquilo que o Senhor está fazendo com você. Aqueça seu coração e acredite que tanto hoje de manhã, quanto de noite, na sua casa, durante o dia, na quarta-feira e no próximo domingo, Deus está falando algo. E Deus está complementando. É essa expectativa que quando gera no seu coração, esteja fazendo você estar pronto para o seu chamado. É isso que é a diferença. Não há diferença nenhuma. Deus não tem filhos favoritos, mas Deus busca os disponíveis.
E para você estar disponível, você precisa remover algumas coisas do seu coração, principalmente a expectativa que aquele que ele não pediu, a expectativa além daquele que ele pediu. Só esteja com o coração aberto, deixe ele ser Deus na sua vida. Então aqueça, esteja na beirada da ponta da sua cadeira de forma metafórica, não é para estar na beirada dessa cadeira, mas esteja com o seu coração pronto, com fome, sedento pelo Espírito Santo de Deus, que ele vai fazer algo essa manhã e durante essa semana na sua vida, né? Então vamos lá. O tema de hoje é forçados a fugir, né? Mas antes de ser forçados a fugir, nós temos um tema: convidados a mudar. Para você viver o forçados a fugir, você precisa ser convidado a mudar. E foi essa palavra que, quando o pastor Jason me convidou, eu estava andando, pastor, na rua, e aí eu estava assim, meu Deus, vou pregar domingo, qual é a palavra? E o Senhor falou, convidados a mudar. Aí eu falei, agora tem uma palavra. Então é isso que o Espírito Santo quer falar com a gente. E vamos lá. Eu quero fazer uma dinâmica bem rápida, tá bom? Convidados a mudar. 3 pontos. Mude seu foco, mudar sua perspectiva e mudar a sua ação, né? Eu tenho óculos, então eu vou usar ele para poder fazer você gravar os pontos. Põe o óculos, ajuste seu foco, né? Mude o seu foco. Limpe o óculos, muda a sua perspectiva e avance, né? Então vai ser esse o movimento. Põe o óculos, né? Mude o seu foco, limpe o óculos, mude a sua perspectiva e avance. São esses 3 pontos que nós vamos ser convidados hoje a fazer. Amém? Primeiro convite a mudar o foco. Se você puder abrir sua Bíblia em 1 Samuel 17. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17. Eu falo muito rápido, eu tenho que desacelerar. Posso ir? Já está no telão já. Opa! Um dia, Jessé disse a Davi, pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante. Veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no Vale do Carvalho, lutando contra os filisteus, né? Pintar aqui para você um pouquinho do que era essa realidade, né? Davi, ele já era zombado pelos irmãos, e você vai ver no decorrer do versículo, quando o irmão dele mais velho, né, Eliabe, pergunta, o que tu estás fazendo aqui? Seu convencido. Então você já vê que não era um ambiente muito agradável dentro de casa para Davi. Segundo ponto, na época, quem era guerreiro, quem lutava nos exércitos, ele realmente tinha um status. Eram vistos de maneira diferente. O homem era visto de maneira diferente daquele que cuidava de ovelhas, né? Tanto que quando Samuel entra na casa para poder ungir, ele primeiro olha para os candidatos ali e realmente fala, caramba, possíveis reis, mas jamais ele vai pensar no Davi, tanto que Deus teve que falar com ele, existe um outro. Então a gente já vê um cenário diferenciado aqui. E nesse momento, Davi está pastoreando ali, está cuidando das ovelhas, e os irmãos estão no momento triunfante ali de Israel, estão para lutar, né, e vencer os filisteus. Todo o contexto que realmente faz a diferença quando a gente entende a história de Davi e a história dos irmãos que estão ali guerreando. Mas existe algo que acontece aqui. Um dia, Jessé disse a Davi, pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Peraí, mas o pai não chamou Davi para poder lutar? O pai não chamou Davi para guerrear? O pai não falou, Davi, eu confio em você, usa aquela espada que eu tenho guardada ali, vai com tudo guerrear. Não, ele não falou isso. Ele falou, pega essa comida aqui que a gente preparou e leva para servir os seus irmãos. Se você ler um pouquinho depois, você já vai ver quem está entrando na história é o Golias. E esse foi um dos maiores momentos da história de Davi, né? A gente conhece Davi, quem não tem contato com a palavra, quando a gente fala sobre Davi, vai automaticamente ligar, né, a Golias. Foi um dos grandes momentos ali de Davi. E aí Davi pega aquelas comidas, vai para o território lá, e ele já é afrontado pelo irmão. Seu convencido, já fazendo o que aqui? E prossegue a história, até que ele se candidata a lutar contra Golias. O que a gente consegue ver aqui de maneira bem clara é que Davi ele só viveu o maior momento da história porque ele se dispôs a servir primeiro. No seu momento de servidão, Deus vai usar para te levar a triunfar sobre algo. O problema é que às vezes a gente quer mudar a perspectiva. Primeiro a gente quer fazer aquilo que a gente quer fazer para depois servir. A história não é assim. A história é primeiro, sirva e deixa Deus te usar para algo triunfante. Davi só pôde viver algo grande, ele só pôde realmente enfrentar Golias porque ele foi servir. Agora tu imagina se Davi falar, não vou levar nada tostado para ninguém, não vou levar pão para ninguém, todo mundo me chateia, estou chateado, vou cuidar das minhas ovelhas, e aí você leva se você quiser. Agora você imagina como é que seria a história.
provavelmente a gente não teria esse momento impactante no qual Davi lança e Golias cai. A gente não teria esse grande triunfo. A gente teria uma outra história, talvez, que Deus teria que mudar a rota, ministrar no coração de Davi para que ele pudesse viver esse momento. Mas glória a Deus que Davi ele foi usado. O coração dele levou ele a viver esse momento. E Israel não pereceu naquele lugar. Eu quero realmente que você ponha o óculos agora. Você não tem? Coloca os seus óculos espirituais. Às vezes você está com foco meio embaçado. Às vezes você está olhando para lugares que não tem que olhar. Coloca o seu óculos e começa a ajustar o seu foco. Tudo que acontece nos pequenos momentos tem propósito. Um exemplo é essa água aqui. Você imagina que eu estou ministrando a palavra, estou com uma sede terrível, começo a engasgar. Você está recebendo a palavra aqui certinho. Se eu parar para beber, parar para beber tudo bem, mas se eu descer aqui, for lá no bebedouro, pegar esse copo, encher, está vazio aqui o púlpito, e volto, o que você vai fazer? Mexer no celular. Você vai se distrair. Aí quando eu volto, já não vai estar naquela temperatura. Você vai perder, alguém vai perder a palavra que tinha que receber naquele momento. E o que eu quero dizer com isso? O irmão que colocou isso aqui, teve propósito. Uma coisa tão simples, ir no bebedouro encher. Quem encheu as águas, quem preparou o telão, quem ligou as luzes, quem se preparou com as músicas para tocar, foi tremendamente usado por Deus. É porque a gente às vezes não está com foco ajustado. E a gente despreza as pequenas coisas e quer viver as grandes. Não é sobre mim, não é sobre você. É sobre o que o Senhor quer fazer aqui. Se não há quem decore a igreja, se não há quem limpe a igreja durante a semana, a pessoa que não conhece Jesus ao entrar, ela não vai se sentir amada. E é mais uma alma que não vai conhecer Jesus. Esse é o foco que o Senhor quer. O Senhor quer te levar a enfrentar Golias na sua vida, mas primeiro Ele quer que você pegue o tostado, a comida e leve para servir outros. Esse é o grande segredo. Não se começa com luzes, não se começa com holofotes, não se começa ganhando reconhecimento não, porque a honra e glória é do Senhor, mas se começa com o coração, você entendendo que os pequenos momentos, pequenos detalhes fazem a grande diferença, porque não é sobre mim, é sobre o meu irmão. É sobre as pessoas que não alcançaram Jesus. Então, coloque o seu óculos agora. Não se sinta desprezado, não se sinta, que estou cansado disso. Não, agradeça ao Senhor pela oportunidade de você colocar uma água para o ministrante da palavra. Agradeça ao Senhor por você poder tocar um instrumento. Agradeça ao Senhor por você poder colocar uma bandeira. É tudo isso que realmente gera e move para que nós possamos viver e triunfar sobre Golias. Então, hoje, essa é uma das ferramentas que você vai enfrentar o Golias na sua vida. E eu falo sério, essa é uma das coisas, porque quando a gente serve, o Senhor nos usa para triunfar. O Senhor molda isso aqui, que é tão difícil às vezes. É um coração endurecido. E são coisas simples. A gente não tropeça em pedras grandes, a gente tropeça em pedra pequena. E vai tropeçando, e por isso que a gente está vivendo anos assim, sem olhar para aquilo que realmente tem para as nossas vidas. Se a gente ajustar e entender, poxa, estou servindo, minha posição é servir ao Senhor, que você possa ter um coração humilde para poder contornar e deixar Deus ministrar no seu coração, porque se você não tem um coração humilde, o Senhor não pode te indicar o próximo passo, porque você não vai ouvir, e aí você vai continuar nos mesmos problemas. Enfrente o seu Golias da seguinte maneira: Senhor, eu entendo a importância pequena, a importância grande de um ato tão pequeno. Eu vou ser fiel tanto nisso aqui. Eu vou limpar a igreja, se você é responsável, eu vou limpar a igreja com tanto amor. Eu vou tocar o instrumento com tanto amor, eu vou colocar uma água com tanto amor, que eu sei que o Senhor está ministrando comigo por isso. E até aqueles sentimentos que às vezes aparecem no dia e fala assim, você não é valorizado. É uma oportunidade para Deus poder ministrar no seu coração e falar que Ele te ama. Um dos motivos que me fez a gente anda, eu vou falar também sobre isso, por propósito e não por proposta. Uma vez eu estava num lugar e o Senhor falou que era ali que ia ser o lugar onde eu ia ficar por um tempo. E como é que eu descobri isso? No momento que eu sentei na cadeira, quem estava ministrando a palavra falou algo que mexeu no meu coração. E você vulneráveis a você. Eu me comparei. Falei, mas peraí, sentimento de comparação não vem do Senhor. Tem alguma coisa errada em mim. Poderia muito bem ter saído e falar assim, não sei o que e tal. Mas na comparação eu tive a oportunidade de quê? Do Espírito Santo me quebrar ali. Eu falei, opa, sinal vermelho. Senhor, trabalha nessa área aqui. Até quando você está fazendo esses pequenos atos, às vezes vão vir pensamentos lançados do inimigo, vão vir seus próprios pensamentos, mas seja um cristão com autoridade, use isso para a ministração do Espírito Santo em você. Se algo está acendendo no seu coração, Senhor, quebre, me trabalhe em mim, mude meu coração,
mas jamais tenha um coração endurecido. Amém? Um ministro, né, evangelista, Todd White, não sei, alguns devem conhecer, né? Ele tem um vídeo que eu amo, os vídeos que ele faz de cura, né, de ministração, e uma das vezes ele relatou que ele teve que fazer isso por dezenas, se não me engano era 100 vezes, não é que ele teve, me pronunciei errado, né? Ele fez isso por 100 vezes, até que a primeira cura apareceu. Atos simples. Posso orar por você? Posso declarar cura? A gente não ora por cura, a gente declara cura. Posso declarar cura sobre a sua perna? Nada aconteceu, amém. Vai na academia, você tem que ver ele na academia, depois bota os vídeos, é muito legal. Ele conversando, você conhece Jesus? Aí o outro cara ri, mas o outro está prestando atenção. E assim ele vai fazendo uns pequenos atos, até que ele realmente é usado por Deus por algo maior ali. Então não espere ser usado por algo grande se você não está servindo no pequeno, porque o seu foco não está ajustado. E se você um dia for servindo algo grande, sem esse coração, você vai quebrar. Porque o dia que a luz do holofote for maior do que a luz do Espírito Santo dentro de você, ela vai te queimar. Segundo ponto, mude a sua perspectiva. E esse é um ponto forte. Né? A gente colocou o óculos, agora a gente vai fazer o que? A gente vai limpar o óculos. Hein? Desculpa, já falei já sem trazer. 2 Samuel, livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7. Amém? Vamos lá. E esse segundo ponto tem muito a ver um pouquinho do que eu falei no final do primeiro ponto, né? E a gente vai pegar uma cena de confrontação, é isso aí. Confronto, obrigado, meu irmão. E vou pintar um pouquinho o quadro também. Davi tinha pecado. Davi tinha errado e muito. E a gente sabe que ele adulterou, e não só adulterou, como matou o marido da mulher que ele adulterou. E ele escondeu isso para ele. Ele tinha um palácio. Se você for lá em Israel, você vai ver o palácio num lugar específico. Né? Tanto que tem o lugar chamado a cidade de Davi, né? E o resto da cidade. Então foi um lugar específico, que tinha um ponto de vista diferente, uma perspectiva diferente. Né? Então, só para poder pintar aqui. E certo dia, Natã, profeta, entra dentro do palácio e fala para Davi. Só que ele conta uma história. Porque talvez se ele chegasse para Davi, ele não entenderia. Então ele leva a uma história. Ele conta, né, que um cara que tinha muito dinheiro, roubou, né, um item, né, acho que era uma ovelha, né, de uma pessoa que era pobre, era pobrinha, não tinha muito. E aí Davi escuta aquela história e fala: esse homem merece morrer. E não sei o que. Ele começa a trazer a sentença de julgamento ali naquele momento. E aí Natã, para surpreender, fala: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e livrei das mãos de Saul. Isso já nos leva para o próximo ponto, mas permanecendo nesse, você é esse homem. O que aconteceu aqui? Natã foi usado para limpar os óculos de Davi. No meio da sua caminhada, pode acontecer que os óculos fiquem embaçados. Talvez o frio, as circunstâncias, né? A gente está no frio. Eu, quando boto máscara, é terrível. Né? Eu testemunho, né? Eu tenho um aquário na minha casa que eu gosto muito. E eu descobri esses dias que... Essas semanas, né, que tinha uma alga, uma coral, que é a segunda maior toxina do mundo. Estava vendo na internet, antes de dormir, apareceu lá palitoa, que se aquilo ali aquece, evapora, paralisa as pessoas da casa, e você tem que, enfim, é um caos. E aí eu comecei a dormir com aquilo ali preocupado. Mais uma vez o Senhor falando durante o meu dia. Eu fui aqui, falei com o meu irmão Tiago, que ele também tem uma cara muito legal na casa dele, ele falou: eu não tenho palitoa em casa. Eu falei: opa, um red flag, uma bandeira vermelha. Fui na loja lá, falei, aí eu contei, né, que eu ia comprar uma máscara para poder remover essas palotoxinas do aquário. Aí a senhora da loja falou uma coisa que eu sei que foi Deus que falou para mim: se é venenoso, não é para viver com ser humano. Aí eu, opa, e Deus te deu a oportunidade para você mudar isso. Opa, no meu coração eu falei: o Senhor está falando. Nas pequenas coisas, no dia a dia, o Senhor fala com a gente precisa estar atento. Aí eu fui lá, botei a minha máscara, coloquei no meu óculos, só que é um caos, né? Quem usa óculos e usa máscara é terrível, porque você respira e embaça, e é uma tragédia. Eu estou ali pegando um negócio tremendo, né? Eu estava tremendo demais, nervoso, adrenalina em todo o meu corpo. Eu falei: Jesus, joguei o ventilador para fora do quarto para poder tirar palha. Não tinha nada acontecendo. Joguei água sanitária, terrível. E lá embaçando meu óculos. E a mesma coisa, às vezes, quando a gente está andando com foco, né, em algum lugar, e essas coisas podem acontecer. Seu óculos pode ficar embaçado. E se você não limpar ou remover a máscara, você não vai enxergar as coisas como elas deveriam enxergar. Você vai enxergar só em uma perspectiva. E é o que aconteceu aqui. Davi, naquele momento de caminhada, o óculos dele embaçou. Ele fez embaçar.
E o profeta Natan foi usado para limpar o óculos. Uma vez o pastor Jasmine trouxe uma palavra maravilhosa na reunião de sábado, que ele falou: quem é o Natan na sua vida? Né? Natan entrou no palácio, ele foi convidado, né? Ele tinha essa abertura, ele entrou no palácio e confrontou Davi. Quem é aquele que confronta você? Primeiramente o Espírito Santo. E que você possa se rodear de pessoas que confrontam você. Esse é só um adendo aqui. Né? Mas nessa cena nós podemos ver o profeta Natan contando uma história para que Davi pudesse entender. E essa é a melhor coisa. Porque se ele chegasse de frente, talvez Davi não teria essa perspectiva. Muitas vezes eu e você na nossa vida, quando somos confrontados pelo Espírito Santo, somos convidados também a mudar a perspectiva. O pastor Jason montou numa quarta-feira aqui um ambiente de sala. Não é lindo? E quando eu estava ministrando essa palavra, eu comecei a imaginar, e se pegasse essa televisão e colocasse de outro lado? Porque uma das preocupações de quem estava montando o cenário era esse: será que ele vai gostar aqui? Será que ele vai gostar aqui? Ou seja, entendendo perspectivas diferentes. Né? Se eu boto aqui, é uma perspectiva diferente que eu vou ter. Se eu coloco a minha sala aqui, é uma outra perspectiva que eu vou ter. Né? Se eu boto a televisão ali, são perspectivas diferentes. Da mesma maneira, as circunstâncias que você enfrenta na sua vida, elas precisam ser vistas de maneira e perspectivas diferentes. Às vezes você está passando por um momento muito difícil que só o Senhor sabe do que você está enfrentando. Mas ao mesmo tempo que você está passando por essa circunstância difícil e você não sabe a solução, é um convite do Espírito Santo para que você venha olhar com os olhos dele. E quando você opta por enxergar com os olhos do Senhor, você também opta a entender que ele é poderoso, que ele faz, que ele não falha, que ele está contigo, que ele não perde uma batalha. É um convite. Você só aceita se você quiser. Ou você continua olhando para aquela circunstância e encarando, e se a gente trazer de uma maneira bem simples, chega a ser ridículo. É como se você pegasse um quarto escuro e ficasse olhando para a escuridão, tentando resolver. Enquanto você não abrir uma cortina, enquanto você não ligar um abajur, aquela escuridão vai permanecer. O seu olhar não vai mudar nada. As coisas que não estão sob o seu controle não vão mudar nada. Só vai mudar quando você realmente entender que Ele é a luz. Aí você abre a cortina e a luz entra. E você começa a entender as coisas fora do lugar. E começa organizando as coisas no lugar certo. Então a primeira coisa que você precisa fazer é limpar o seu óculos. Pega a situação que você está enfrentando. Pega as circunstâncias do seu coração agora, nesse exato momento. E faça o seguinte: Senhor, eu vou limpar. Por mim mesmo não. Mas Ele vai me convidar a enxergar com a perspectiva diferente. Ele vai me fazer olhar de maneira diferente. Outra passagem bíblica, na multiplicação ali dos pães e peixes. Eu sempre confundo com a matemática, não sei se é 5 pães e 2 peixinhos, eu sempre faço o contrário, dessa vez eu consegui. Você vai ver ali a multiplicação dos peixes, dos pães e peixes ali naquele momento. A perspectiva que a gente tem logo de primeira é: caramba, teve uma multiplicação, o povo ficou admirado, o povo comeu, foi para casa bem. Mas você se esqueceu de onde ele tirou aqueles 5 pães e 2 peixinhos? Tirou de um cesto, de um garoto. E qual era a perspectiva desse garotinho? Você já parou para pensar? Vendo aquilo. Ele trouxe o lanchinho dele, agora o lanchinho dele se multiplicou. Perspectivas diferentes que a palavra nos traz. Deixe o Espírito Santo te conduzir por meio das circunstâncias e situações da sua vida a você olhar com os olhos de Deus e não com os olhos da vida. O lógico a gente já sabe, o sobrenatural só Ele. Então, leia a palavra e começa a ler com um olhar diferente, com fome. Não como, já sei isso aqui, próximo, também já sei, já li. Não, cada palavra é um ponto de vista, é uma perspectiva diferente. Né? E a gente está terminando, indo para o terceiro e finalizando esse ponto. Isso fala muito sobre significado. Era um ponto que eu não trouxe, não escrevi, mas os nomes bíblicos antigos, né, eu falo com convicção do Antigo Testamento, todos eles, né, ou se não a maioria, tinham seus significados. Né? Samuel, ele era ouvido por Deus, né? Ouvido, o significado do nome Samuel. Davi era amado, querido. E aí é muito legal, é muito interessante quando você faz isso, porque você vai ver o nome, né, o significado aliançado com o propósito. Né? Se conectando. Você começa a ver que o ministério de Samuel começou o quê? Com ele ouvindo. Ouvido por Deus, né? Ele ouvindo o Senhor. E aí depois ele ouviu o Senhor também para poder ungir Davi. Amém, Espírito Santo. Olha o que aconteceu. Lembra dos pequenos atos que eu falei? O ministério de Davi não começou com Samuel ungindo ele. O ministério de Davi começou com Ana, esposa de Elcana, se derramando no tabernáculo. Porque se não fosse ela declarando e fazendo uma promessa com o Senhor, jamais Samuel seria entregue ao templo dos profetas. Jamais, ou jamais não posso limitar o Senhor, mas talvez não,
Samuel não seria usado para ungir Davi. Está vendo como é que os pequenos começos fazem coisas grandes no futuro? Não ache que essa oração não está sendo ouvida. Não ache que o seu orar, que o seu pequeno ato não vai transformar. Ele não vai fazer algo diferente. Não ache isso. O ministério de Davi começou porque alguém clamou no começo por um filho. Não limite o tamanho do seu Deus, não limite aquilo que o seu Deus pode fazer. Só seja um servo, amém? Indo para o terceiro ponto e finalizando, mudar a sua ação. Agora a gente colocou o óculos, limpou o óculos e agora a gente vai avançar. E como é que eu mudo a minha ação? Vamos lá. Um período, da vida, eu peguei pontos diferentes da história de Davi. Agora a gente vai falar sobre a fuga dele, do rei Saul. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Dá um tempinho para a gente abrir. Não, ó. 1 Samuel 22, 1, isso. 22, isso. Amém? Vou ler. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna perto da cidade de Adulã. Quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. Pintando de novo o quadro, Davi vivia com o rei, junto com o rei Saul, até porque Saul estava com um problema sério. Um demônio lá aterrorizava ele e ele precisava toda hora tocar a harpa lá. Então, pega a harpa, Davi. Está lá o Saul, pega a harpa. E o tempo todo lá de Saul vivia como rei, do lado do rei. E em certo momento, Saul muda o olhar para ele. E ele se vê obrigado, forçado a fugir. E aí já vou emendando para o segundo culto, já que o Senhor tem mais para o segundo culto para a igreja. Forçado a fugir naquele momento. Só que ele não foi forçado a fugir para um resort. Ele não foi forçado a fugir para onde ele queria. Ele foi forçado a fugir. Ele fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna perto da cidade de Adulã. Caverna. Você sabe o que tem numa caverna? Morcego, aranha, eco, escuridão e umidade. E quando ele foi para lá, outras pessoas também se juntaram a ele. Você lembra da promessa que Davi recebeu, que ele foi ungido por Deus? Isso era muito tempo atrás. Anos e anos atrás. Muitos anos antes disso acontecer. Agora Davi se via vivendo a primeira etapa da sua história. Liderando. No palácio? Não. Em casa? Não. Aonde ele queria? Não. Dentro de uma caverna. E sem ele perceber. Ele só fugiu. Não fugiu por proposta. Fugiu por propósito. Nós cristãos nós não devemos andar por proposta, mas por propósito. Antes de tomar uma decisão, ore ao Senhor, porque se você toma pela carne, você vai ter que sustentar pela carne. Se você fala sim antes de orar, antes de escutar a voz do Todo-Poderoso, vai ter que sustentar na carne. E ainda mais quando você coloca o nome de Deus junto, porque aí se você não cumpre, você está envergonhando o nome dele. Porque o Senhor fala de qualquer maneira com qualquer um? Não. Cara, o Senhor fala com qualquer um, óbvio, mas não de qualquer maneira. O Senhor tem propósito. Então, antes de você tomar uma decisão na sua vida, ore. Ore. E quer ver testar sua fé? Só se mova quando ele falar. Só se mova quando ele... mas Deus está demorando. Você está duvidando do seu Deus? Ele fala no momento certo, na hora certa. Ele está vendo você sendo construído. E nesse aqui, você vê que Davi, eu acho que teve 14 anos de diferença entre a unção dele e ele começar a liderar, começar a liderar dentro de uma caverna. O que esse tempo todo ocasionou na vida dele? Processo. Ele foi submetido ao trabalho do Senhor. Então não ache que as flechas, aquele amalequita, aquele moabita que acontece aqui na minha vida, está me atazanando. Não, é processo na sua vida, irmão. É para quebrar algo que está no seu coração. Passe por isso. Vai ser doloroso? Vai, mas o Senhor está contigo. O Senhor também, Ele é um bom pai. Ele também não vai chegar só com chinelo e vai tacar na tua cabeça, não. Não acontece isso. Temos crianças pequenas ali. Quando eles estavam aprendendo a andar, eles caíram. Vocês bateram neles? Vocês ficaram felizes, não ficaram? Caramba, primeiro passo. Gente, Deus é a mesma coisa. Claro que eu não estou falando de pecado, estou falando da gente aprender a viver na palavra. Às vezes a gente está cair. Oh, meu Deus, você está quase conseguindo, vamos lá, vem. Às vezes a gente imprime uma imagem no Senhor, gente, que não é verdade. A gente pega a experiência paterna que a gente tem aqui na terra, que às vezes não é legal, e imprime na cara do Senhor. Que isso? Não, a gente tem que ler a palavra do Senhor e imprimir aquilo que a palavra diz que Ele é um bom pai. Nas adversidades, nas dificuldades que você foi enfrentar na sua vida, Ele está falando, vem
isso, vem, vamos lá, mais um pouquinho. E quando você olha nessa perspectiva, você recebe o amor dele, como pai. Você recebe o amor dele. Você é ministrado por isso. Então não fuja dos processos. Moisés, ele foi escondido. Ele foi colocado dentro de um cesto. Agora você imagina. Moisés, 3 anos, já está na hora de pregar, bora. Pega o microfone e bora, sem processo nenhum, vai, começa a pregar no meio da rua. Irmão, ele ia levar uma lançada de Faraó lá do palácio até lá onde ele está. Naquele momento, ele ia pegar ele foi escondido. Para que no momento certo, Deus chamasse ele. E foi no momento de adversidade. Que ele fugiu, ele achou que Deus não estava mais olhando para ele, estava lá no meio de Midian. E aí Deus falou com ele, por meio da sarça ardente. Ele foi escondido. Não queira sair do processo antes do tempo. Não queira se apresentar aonde Deus não falou que é o momento e a hora certa. Toma tempo. Toma tempo, porque Deus não está fazendo algo superficial, Deus está fazendo algo autêntico. Substância. A gente combate, o inimigo, a gente vive triunfando com autoridade no reino espiritual, porque a gente crê na palavra, não aqui somente. Aqui. E aqui é substância. É o rema. É a substância. Não somente o logos, é o rema. E tudo isso porque um dia o inimigo, o adversário, chegou para a cara de Deus, não está na Bíblia, mas estou conjecturando, tá? Não pega isso para o coração, só estou pintando um quadro. Mas rejeitou a luz. E quem rejeita a luz é o quê? As trevas. Rejeitou a verdade. E quem rejeita a verdade é o quê? A mentira. Rejeitou a imensa humildade do Senhor e se tornou o quê? Orgulhoso. A autenticidade. Não adianta você querer viver algo do Senhor se você não tem substância para isso. Porque nos dias maus vai ser a fé construída, trabalhada, forjada no seu coração que vai te levar para o caminho que Ele quer. E finalizando agora de vez. É isso mesmo. Só para finalizar, voltando à caverna, que a gente pegou por uns pontos, Deus vai te usar em momentos e lugares diferentes. Olhe para as circunstâncias de forma diferente. E sempre honre as suas autoridades. Porque nesse momento que Davi estava fugindo, ele sabia que tinha uma promessa, ele sabia aquilo que ele ia viver. Em momento algum ele foi lá e ele matou Saul. Em momento algum ele foi lá e encorajou, e explanou adversidades contra Saul. E isso está muito relacionado à honra que está no seu coração. Honre as suas autoridades. Exalte valor, Honra e glória total somente ao Senhor. Mas as autoridades são dignas também de honra. Especialmente os pastores da casa, eles são porta-voz do Senhor, porque no momento que a gente não enxerga valor, honrar é enxergar valor. Nós não recebemos da fonte. Então, entre no processo do Senhor. Deus está conosco o tempo todo e todas as situações vão ser usadas para nos mudar. Põe o óculos, limpe o óculos e avance. Amém? A igreja pode ficar de pé. Espero que você tenha recebido a palavra e que você não possa deixar momento algum no seu coração. Vamos orar aqui rapidinho, aí depois o pastor Jason vai passar um vídeo aqui. Mas não perca o foco. Deus está fazendo algo, e Ele faz nas pequenas coisas. Deus tem falado tanto no meu coração enquanto ministrava e tanto no seu. Pegue isso, escreva. Não saia daqui, não deixe o diabo vir como fosse aquela semente. Pegue e lança fora, pegue e escolhe. Não, guarda. É com força. O reino dos céus é tomado o quê? A força. Então pegue, isso é meu. E ninguém vai tirar. É a força. Aprenda a ser agressivo espiritualmente para combater as artimanhas do diabo. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Jesus, pela vida de cada um aqui, Jesus. Obrigado, meu Pai, por aquilo que o Senhor está fazendo nessa igreja. Uma igreja que te ama, uma igreja que te clama, Jesus. Uma igreja que é unida, Senhor. Uma igreja, Jesus, que se importa com os irmãos ao redor do mundo, Jesus. Que o Senhor possa nos convidar a mudar hoje, Jesus. Para que nós possamos orar, Jesus, por aqueles que são forçados a fugir. Que o Senhor possa nos convidar a mudar hoje, Jesus. Para que nós possamos, meu Pai, fugir, Jesus, das coisas ruins, das artimanhas do inimigo, Jesus. E permanecer firme nele. Eu oro agora por uma graça sobrenatural. Eu oro, Pai, para aquele que está se sentindo condenado agora, nesse exato momento. Venha ser liberto agora, em nome de Jesus. Venha ser limpo agora, em nome de Jesus. Eu oro agora, Pai, em nome de Jesus, para que a mente órfã venha enxergar em Ti uma paternidade.
isso é direcionado a alguém aqui. Uma mente órfã, receba a paternidade do Senhor. O Senhor te ama, o Senhor te limpa, o Senhor tem bons pensamentos sobre a sua vida. Não olhe para trás. Que o Senhor possa moldar o seu coração. Ele quer ter um relacionamento profundo com você. Isso é específico para alguém. Em nome de Jesus, o Espírito Santo nos conduza a receber mais da Tua Palavra durante esse dia maravilhoso. Toda honra e glória ao Senhor Jesus, em nome de Jesus. Glória. Enquanto nós estamos aqui, o pastor Joelson está internado no Salgado Filho, uma crise de vesícula, vai ser operado. Nosso irmão Ângelo está lá no Norte Dor, e nós vamos clamar ao Senhor pela saúde desses servos de Deus agora. Estenda as suas mãos em direção aos céus agora. Pai, nós como igreja, viemos fazer o que os médicos não podem, que a ciência não pode, que os magistrados não podem, que as autoridades não podem, mas nós, na autoridade da palavra, assim como foi pregado, Senhor, nós cremos nos pequenos atos que conduzem a grandes vitórias, Senhor. E nesse pequeno ato de fé, nós estamos levantando nossas mãos a Ti para clamar pelos Teus filhos que estão internados agora. Senhor, há uma recuperação que o Senhor pode gerar, e só o Senhor. Assim como ontem Joel precisava de um quarto, Senhor, e o Senhor providenciou. Deus, nós agradecemos por isso e pedimos que esse seja um dia de vitórias. Declaramos, esse é o dia que o Senhor Deus fez, e nós vamos nos alegrar e nos regozijar nele. Senhor, rogamos pela vida do Teu filho Ângelo, Senhor, que aqueles pequenos sinais de recuperação possam crescer, Senhor, e que haja uma manifestação de saúde, Senhor, e que ele possa reagir, Senhor, sair daquela sedação, Deus, e vir para a Tua casa para glorificar o Teu nome. Nós já Te louvamos pela Tua vontade soberana, manifesta na vida dos Teus filhos, e nessa manhã declaramos, Senhor, um dia de poder e de graça e de manifestação Tua na vida dos Teus servos. É a Tua igreja que declara, e nós Te agradecemos em nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém. Vamos terminar assistindo esse pequeno filme sobre a igreja perseguida. Tudo que você se dedicou a construir por amor a Jesus, para sobreviver, milhares de cristãos perseguidos abandonam seus lares e sonhos somente para não abandonar Jesus. Mais de 68 milhões de pessoas ao redor do mundo foram forçadas a deixar suas casas devido à guerra, instabilidade socioeconômica, perseguição religiosa e outras violações dos direitos humanos. Sobrevivendo em situações precárias em acampamentos improvisados, tornam-se deslocados internos. Nossos irmãos e irmãs na fé não são exceção. Frequentemente, eles são negligenciados e ignorados, e suas histórias silenciadas. Hoje, longe de suas casas, empregos e comunidades, eles se somam aos milhões de cristãos em todo o mundo que vivem circunstâncias perigosas em seus países. Estima-se que até o fim de 2022 havia mais de 16 milhões de deslocados internos somente na África subsaariana. E de acordo com pesquisa da Portas Abertas, o número de cristãos deslocados internos em todo o mundo subiu 120% no último ano, sendo que a maior parte deles estão na Nigéria e em Mianmar. Ao escolher seguir a Jesus, nossos irmãos em Cristo lutam diariamente para sobreviver à instabilidade e insegurança, mas seus olhos estão fixados nas promessas de Deus. Resiliente, a igreja perseguida resiste. Ela não abandona a fé. Ela reconstrói sonhos e persiste, contando com o apoio da Igreja Global para divulgar sua história e manter-se firme. Como parte do corpo de Cristo, nós podemos fazer a diferença por meio de oração e ajuda prática, compartilhando a realidade dos cristãos perseguidos com sua comunidade e levando socorro aos cristãos deslocados por causa da violência. Acesse o site portasabertas.org.br/DIP e participe.
perder tudo que você se dedicou a Você pode ficar de pé, por favor? Jesus. Pai, nós abençoamos o dia dos teus filhos, declaramos o retorno em paz aos seus lares, abençoamos a escola bíblica que começa daqui a pouco, o segundo culto, Senhor, e onde quer que o teu povo se reúna ao redor desse mundo, Senhor, que a tua presença seja manifesta. Nós te agradecemos por essa manhã especial, pela tua palavra, e despedimos o teu povo na tua paz, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos desde agora e para sempre. O povo de Deus diz: você que pode, cumprimente aí umas 12 ou 13 pessoas antes de sair. Deus te abençoe.